Terapia celular, né? O que a gente tem hoje, eu particularmente sou muito interessado, eu leio muito, já saí muito do Brasil. A Uhum. gente tem algumas limitações aqui no Brasil. Você vai para Itália e para Espanha, os caras fazem para tudo. É. A tal que o pessoal chama de terapia de célula-tronco, mas na verdade envolve muito mais a tal da medicina regenerativa, Ativa, né? isso. Você, não sei se você quer conversar falar alguma coisa, alguma Uhum. experiência. Como é que você vê isso hoje no mundo, no Brasil? Então, a gente dentro da reumatologia vê isso ainda como muito experimental, como a gente Uhum, como nós somos clínicos, então assim, eu acho que tem perspectivas muito boas, na verdade célula-tronco, às vezes são células mesenquimais, né, que são as sim, células precursoras, que você pega da medula, pega do tecido adiposo e começa a isso. aplicar para o paciente, coloca ali dentro da articulação, Uhum, com a expectativa que essas células ajudem no reparo ou uhum. diminua a inflamação local. Acho que os estudos são promissores. No Brasil, na reumatologia, a gente não indica isso com frequência. Eu confesso a você que eu tenho pouquíssima experiência. Eu acho que você vai ter Uhum. até mais experiência, porque você, como está ali com a mão na massa com o paciente, você acaba, eventualmente, fazendo uma vez ou outra. Eu até gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. A minha opinião é que eu acho que como você mesmo disse, é Então, experimental, né? Então a gente sabe hoje, eu também venho de meio acadêmico, Uhum. como você, eu tenho um pouco de medo de ficar indicando algumas coisas e porque assim, chega uma senhora de 80 anos que tem indicação de prótese de joelho, você indicar um procedimento desse, na minha opinião, é tirar Uhum. tempo e dinheiro, a não ser que o paciente queira muito e ele saiba que talvez tenha um efeito mais paliativo. A minha experiência é o seguinte: fez no paciente jovem e ativo é 50-50. Uhum. Metade, é assim, 50% de bom resultado. Uhum. O resto é experimental. Você vê que às vezes você acha que vai dar certo e não dá, e vice-versa. O grande problema hoje é que, como é experimental e muita gente leva como verdade, acaba virando pseudociência na mão de muita gente. Exatamente, Adriana, essa é a preocupação. Então, assim, tem algumas pós-graduações, tem algumas coisas aí que eu já vi que eu tenho um pouco de medo porque acaba se fazendo, e a gente sabe que acaba queimando a técnica, né? Então, por Uhum. exemplo, plasma rico em plaquetas, Uhum. em 2007, quando eu fiz meu primeiro fellow em Barcelona, estava se começando a fazer. Começou a ser feito por dentistas, depois passou a ser feito por ortopedistas. E aí os caras faziam bastante e tal, e hoje em dia tem trabalhos sérios, existe uma forma de você fazer, e esse ano agora, a minha ex-preceptora lá de Milão, a Elisaveta Con, ela publicou o primeiro trabalho de evidência científica número 1 de intervenção na artrose, de Uhum. modificação química de artrose. Inclusive, ela está entrando agora na Sociedade Internacional de Osteoartrite, agora esqueci, O e a Arce, o OARS, Arce, o o ARSE. Arce. Ela está entrando agora com uma normatização de como tem que ser feito o PRP no consultório, É. centrifugação, método, etc., para deixar de ser uma coisa meio que pirata, né? Exatamente, eu não queria usar Né? essa expressão aí que você está usando, mas é o PRP, que é o plasma rico em Isso. plaquetas, justamente por não ter controle, cada um Uhum. faz de um jeito, e Exatamente. isso fica um procedimento que fica muito susceptível à pseudociência, acho que É você usou o pseudociência. termo É exato. pseudociência, É. porque quando você tem uma indicação formal, e são poucas, você faz, por exemplo, eu infiltro muito tendão, tendinite guiado por ultrassom usando o PRP, ou às vezes infiltro articulação, quando a gente tem. Ele é muito bom para controle de dor. A gente não consegue garantir que vai regenerar alguma coisa, mas controle de dor em PRP pós uma artroscopia ou após um ácido hialurônico, por exemplo, o paciente melhora muito o score de dor. Mas tem muita gente que sai fazendo. Às vezes você pega uma paciente que tem artrose já com instabilidade, você fazer. Se melhorar, melhora um mês, 2 meses, e a É, gente perde tempo e dinheiro. E, infelizmente, tem muita gente exato. fazendo, inclusive na Itália mesmo, estava tendo muita gente, porque a medicina italiana ela mudou. Após a pandemia, a medicina pública deles, infelizmente, ruiu, é pior que a nossa hoje em dia. Então, a medicina que eu percebi lá, a Eu acho que a nossa é muito boa perto da europeia mas ela é, pública, né, mas ela é. o O nosso SUS é problema muito bom. é muito bom, É, muito europeu é, pergunta, é. mas o problema é que a administração Não, tem uma série de coisas exato. aí que. Mas o SUS no papel é a coisa mais linda. É. Não tem uma medicina mais bem planejada do que o SUS. Inclusive, eu atendi a esposa do criador do SUS lá no consultório, tem um livro autografado, tudo bonitinho. Mas a medicina na Itália privatizou e agora o pessoal está fazendo muito e você tem visto muito resultado ruim. Uhum, Eles acabam queimando um pouco a técnica, uhum, né? uhum. Mas eu acho que é um grande futuro do estudo da engenharia de tecido. A minha opinião é essa. Exato. Tem
uma outra técnica também que está sendo estudada agora, que é justamente a terapia gênica, né? Sim. Que é ainda mais experimental. Uma das que acho que já está em fase mais avançada é uma terapia gênica para estimular a exposição de certos de genes que atuam na liberação de uma substância que vai ajudar no reparo de cartilagem. Olha que legal, Aham. né? E parece uma coisa meio futurista, mas do jeito que a gente está caminhando em termos médicos, daqui a alguns poucos anos a gente vai ter muita, muita coisa. Sim. A gente viu esse boom, só fazendo um paralelo aqui, nos anos 2000 com a própria artrite reumatoide. A artrite reumatoide era até os anos 90 uma doença com prognóstico muito ruim. Para falar para os nossos ouvintes, é uma doença com muita deformidade, afeta pacientes muito jovens, pacientes em fase muito ativa da vida. E a gente não tinha muita alternativa, senão dar doses altas de corticoide, dar sais de ouro, Uhum. cloroquina. Hoje a gente tem uma gama de medicações biológicas que vão agir no mecanismo exato ali da manifestação da doença, com uma resposta incrível, um tratamento precoce, os pacientes evoluem super bem. Então, essa virada que aconteceu com a artrite reumatoide, eu acho que vai acontecer com a artrose também. Se Aliás, Deus como é uma quiser. doença que é mais prevalente no mundo, por que não, né? A gente tem que Sim. tratar. É o grande problema, né? Porque a É, gente tem muita gente mais jovem tendo esse problema, muita isso. gente não conseguindo trabalhar por esse problema, independente da articulação. Então é um problema de saúde pública mundial e a gente não vê muita política de saúde em relação a isso, né? Exato, exato.